Olá! Fazendo uns testes de conexão aqui, tá a galera que tá chegando. Mazin, Ulisses, Bruna. Só fazendo umas conexões aqui, vendo se minha internet tá boa. Se tiver o som aí, só vai me avisando, tá? Dando esse feedback, por favor. Sejam bem-vindos à live da, da Rádio Cipó. Bem-vinda, Fernanda. Mazinho é o amigo lá de. Não, não é esse não, mas esse é outro. É o amigo Mário Fortunato, lá do Samba Uma, tá aqui presente. É, Mazinho, ainda bem que você é meu amigo, hein? Seja bem-vindo, pessoal. Tô aguardando aqui uns minutinhos pra gente poder iniciar, tá? Tá marcado às 20 horas, mas vou começar às 25 para dar tempo do pessoal ir conectando, já chegando aqui na nossa live. E vou fazendo uma introdução aí para vocês a respeito do nosso tema, tá? Se vocês quiserem, fala Miguel, tudo bem, mano? Se vocês quiserem, se vocês quiserem já ir convidando os amigos também para poder estar participando, tá? O assunto hoje da palestra, a pergunta da Josi, é a música é você, tá? Esse que vai ser o assunto que nós vamos tratar. É um estudo que eu fiz a respeito da música e trazendo também para o lado da espiritualidade. Então, esse é o assunto. O pessoal do Núcleo Senhora Santana é bem legal. Ainda não conheci aí não, espero conhecer em breve. Aí, se o pessoal quiser compartilhar o link, pode passar os stories. Fixe o tema, eu tenho que aprender como é que faz isso aqui, viu, Letícia? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, peraí. Letícia, se quiser pode mandar no WhatsApp, tá? Não sei como é que faz isso não, fixar o tema. É aquele negócio, né? A primeira live a gente nunca esquece. Então, se alguém souber como é que fixa o tema aqui, eu agradeço. Se não, vou pegar um papelzinho e escrevo aqui, fixa o tema, tá? Pra vocês. Meu nome, Gustavo. Sou Gustavo Caravelli, lá do Samaúma, São Paulo. Thiago sabe, né? Thiago que é o nosso estagiário das lives da Rádio Cipó. Então, o tema é a música é você, pra quem tá chegando agora. Eu vou repetindo até a gente começar, tá bom? Eu vou até fazer diferente. Eu vou colocar um slide que eu tenho aqui enquanto o pessoal tá chegando. Pera aí. Bem-vinda, Isabela. Legal estar aí presente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o tema, tá, gente? Pera aí. Não vai aparecer muito bem aqui não, mas esse aqui é o meu slide primário. A música é você. Há diferentes maneiras de enxergar a música em nossas vidas. Se o pessoal puder deixar o dedo impressionado em cima do comentário, aparece a opção de ficar. Deixa eu ver aqui. Aprendendo a mexer aqui na live. Não consegui não, viu? Não apareceu essa opção pra mim não, tá? Salve pessoal que tá chegando aí. Pra quem não me conhece, me chamo Gustavo. Tô aqui fazendo esse trabalho da live pela Rádio Cipó pela primeira vez, né? Os nossos amiguinhos aqui da Rádio Cipó já fizeram algumas lives, né? A gente tivemos algumas lives com o Gui Macedo, que é o nosso amigo astrólogo lá de Curitiba. E também tivemos a live do Thiago da Rosa com o Matheus da Rosa, pessoal lá de João Pessoa. Para quem não, para quem já acompanha a rádio, né, também quero contar um pouco da história da Rádio Cipó, né? A gente iniciou. Bem-vindo, Ingrid, Gabi, legal estar aí presente. Fala, Johnny. Para quem tá acompanhando a rádio já tem um tempo, a rádio nasceu em 2014 em um encontro de jovens que nós realizamos na 12ª região. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de estar presente neste encontro e nesse encontro nós fizemos o tema do encontro era 4 estações
E nesse encontro a gente foi até uma conversa que eu tive com a minha amiga Sofia lá nesse encontro. E a gente teve a oportunidade de olhar para o DMC, né? Pegamos a sala do DMC emprestado e falamos qual que vai ser o nome da rádio. Aí surgiu esse nome, Rádio Cipó. Clique em cima do seu comentário que vai aparecer para fixar. Eu tentei fazer aqui e não foi. Vou tentar fazer de novo. Espera aí. Vamos lá. Já estão com 54 views, legal. Não tá aparecendo não, viu, gente? Ah, tá, consegui. Legal. Consegui, gente. Agora temos aqui o tema para quem tá chegando agora. Então, assim, a rádio nasceu no Núcleo Rei Salomão, em Belo Horizonte. E é um trabalho que a gente faz para o público da União, porém a gente não é um trabalho, nós não somos um trabalho oficial da União, tá? Por isso que a gente também, assim, todas as palestras, tudo que a gente compartilha na nossa live, no nosso perfil do Instagram, né, nada com o intuito de divulgar alguma coisa da União, mas a gente está querendo trabalhar a força da mensagem, tá? Esse que é o nosso objetivo pela Rádio Cipó. E, acima de tudo, também a gente fazer um trabalho de aproximar amizades, né? Que hoje é bem legal. 6 anos depois que a gente iniciou esse trabalho da Rádio Cipó, eu já estava até examinando isso, pensando um pouco a respeito, que a gente cumpriu assim, todo o período de hoje as leis do grupo de jovens, né? Que são de 12 a 18 anos, que é o período de 6 anos. E todo esse período, que 6 anos do trabalho da Rádio Cipó, a gente seria que a gente estivesse entrando na maioridade neste ano de 2020, né? E hoje já é um trabalho que agrega tanto jovens, quando a gente começou nos trabalhos, mas também um público mais adulto, né? Com conteúdo. E o nosso objetivo é sempre passar a força da mensagem, tá? Esse que é o objetivo da Rádio Cipó. Deixa eu ver, só acompanhando aqui o relógio, para a gente poder começar. 8h03. Mais 2 minutos eu já começo aqui a nossa apresentação de hoje, que é explicar, contar assim, um pouco da história de um estudo que eu fiz a respeito da música, que eu vim desenvolvendo de acordo com também o desenvolvimento da Rádio Cipó, com algumas percepções que eu tive na minha vida a respeito da música, tá? Sejam bem-vindos, todo mundo está chegando aí, a Mari que estava lá na live dela cantando Coldplay, Juju Lemos, legal que tá aí presente, o pessoal de Caruaru, também meus amigos queridos, a Rayane lá de Porto Velho. E hoje a Rádio Cipó, a gente tem pessoas do Brasil todo trabalhando na Rádio Cipó, para quem não conhece. Nós temos pessoas de Curitiba, João Pessoa, temos amigos de Porto Velho, amigos de... Calma, eu tenho que lembrar, tem muita gente. De Manaus, já temos amigos de todo canto do Brasil, que já trabalhou, já contribuiu de alguma maneira com o trabalho da Rádio Cipó. E, oi Aninha, bem-vinda. Seja bem-vinda aqui na live, espero que você goste. E também a gente faz a divulgação de trabalhos autorais dos irmãos, né? De uma maneira assim, sem fins lucrativos. A gente não tem 6 anos de trabalho e não temos nenhum fim lucrativo no nosso trabalho, apenas auxiliar os amiguinhos. Vamos lá então, né? Já tá dando o time aqui, 8h05 no meu relógio, horário de Brasília, tá? Espero que vocês gostem do tema. Tem alguns dias que eu estou estudando o tema, desde que o nosso amigo Gui Macedo resolveu me fortalecer nesse trabalho para poder estar apresentando para vocês. E o tema, conforme eu estava falando, a música é você, né? Mas antes de iniciar falando assim da música, efetivamente, eu vou falar a respeito de um autor, né? Eu acredito que vocês conheçam a obra do Senhor dos Anéis, do Silmarillion. E esse autor é o Tolkien, né? Eu tô até com a minha colinha aqui. Anotei o nome dele aqui, ó. John Ronald Reuel Tolkien. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1892. Por que eu vou falar dele? Ele, durante toda a sua obra, todo o seu trabalho, ele trabalha com a alegoria. E pela alegoria, e a gente entendendo assim, um pouco do trabalho dele, a gente vai entender qual que é a mensagem que a música vai trazer pra gente, tá? Então, ele nasceu em janeiro, né, um capricorniano, né, com nossos amigos astrólogos aí online já deve estar fazendo um mapa astral. Ele nasceu na África do Sul. E lá na África do Sul, na verdade, ele foi naturalizado
A família dele toda é inglesa. E quando ele nasceu na África do Sul, ele estava morando com o pai dele. E nessa vivência com o pai dele, ele conviveu assim na África do Sul, mas ele sentiu a vontade de ir para a Inglaterra para poder morar com a mãe dele. Nessa mudança para a Inglaterra, os pais deles não eram casados, e nessa mudança para a Inglaterra, ele viveu com a mãe dele até os 9 anos de idade. 9 anos de idade. E até os 9 anos de idade ele teve essa presença materna. Só que a mãe dele, ela, um pouco antes de morrer, ela se converteu do catolicismo anglicano para o catolicismo. E a família dela não reagiu muito bem com isso, né? Então eles ficaram um pouco assim isolados. E gerou um certo assim sofrimento na vida dele, que ele foi criado com padres e da igreja como órfão, né? Eu tô falando do Tolkien, tá? E ele se formou em letras na faculdade de Dublin, Universidade de Leeds, em Dublin, na Irlanda. E desde a adolescência dele, ele desenvolveu assim o toque da alegoria, né? Quando, por exemplo, o fato da mãe dele ter morrido aos 9 anos, que ele ter se tornado órfão, e a sociedade, e ele também participou de sociedades secretas de escritas, né? Então, o Tolkien, nessa sociedade, ele também, por alegoria, ele montou a obra dele, que é a obra que eu vou contar para vocês hoje, o Silmarillion, a abertura do Silmarillion. E ele também foi convocado para a guerra, por isso que muitas questões de batalhas, conflitos também a gente observa nas obras dele. E o Silmarillion, ele inicia da seguinte maneira, tá? Só um minutinho, por favor. No princípio do Silmarillion, quando ele conta a história da música pela criação do mundo, tá? E ele conta que existia Eru. Eru era um deus, Eru era como se fosse um regente. E Eru criou Ainur. Ainur, ele criou vários regentes, vários instrumentos dentro da obra musical dele que foram auxiliar a entender Eru, né, em sua essência. E ele fez como se fosse os Ainur para poder ser a companhia de Eru durante essa criação dele, musical. Então seria um regente criando seus instrumentos, tá? Essa é a história da criação da música. E toda essa criação dele foi gerada por pensamentos, né? Que ele queria ter essas companhias. E Eru disse, propondo-lhe temas musicais, né? Eles cantaram em sua presença e ele se alegrou. E durante muito tempo, cada um cantaram sozinho. Então, Eru ensinou cada instrumento a sua nota, a sua música, a sua sonoridade. E cada instrumento ele só tinha a capacidade de entender aquilo que lhe era conveniente. Então, por exemplo, uma flauta só entendia a parte da flauta. Um piano só entendia a sonoridade de um piano e assim por diante, tá? E eu testo aqui um tópico aqui que eu quero falar dentro deste parágrafo, que eu também assim, venho estudando a conveniência na minha vida, tá? A conveniência, o que eu estou falando da conveniência? A conveniência é aquilo que eu acredito, né? Por exemplo, a gente ouve alguma coisa, por exemplo, estou explanando aqui para vocês um estudo meu, e eu quero falar assim para vocês acreditem se quiserem, tá? Não estou falando que isso aqui que eu estou falando é a verdade, mas assim, é um estudo que eu faço. E o intuito de fazer essa palestra é para poder trazer algum auxílio de alguma maneira, entendeu? Então, assim, a conveniência, eu mesmo faço um trabalho comigo de não estar aceitando apenas aquilo que me convém, mas também estar olhando a outra parte, né? Conforme o texto que a nossa querida amiga Maria Virgínia publicou hoje no feed da Rádio Cipó, dê a outra face, né? Então, eu vou mostrar um pouco aqui de vocês da outra face da música, tá? E aconteceu, assim, de Eru reunir o seu pleito, né? Seu pleito musical para poder fazer uma orquestra, uma regência. E ele fala assim, né? A partir dos temas que lhe indiquei, ele quer fazer uma música, a música do Magnífico, a música do grande espetáculo, a música mais bonita já tocada em toda a história. Esse é o início do Senhor dos Anéis, tá? E que eles queriam juntos, em harmonia, a música magnífica. E chama cada um para poder tocar no teu momento certo, no momento que você está iniciando a parte, né? Então, por exemplo, se a gente começar uma música com uma percussão, ela está fazendo todo o solo da introdução dessa música, né? E cada música está tocando em harmonia, que é o que nós vamos falar aqui um tanto na nossa palestra hoje, da harmonia. E assim iniciou. Só que ao final dessa música, Eru
percebeu que existia um instrumento, né? Eles chamam no livro de Melkor, que Melkor estava assim um pouco chateado com as coisas, não estava assim gostando muito, ele estava se achando um instrumento assim muito poderoso e, e ele queria tomar a música por conta própria dele, né? E a música magnífica, ele começou a sair da regência do maestro principal, ele saía e queria tocar o seu som da maneira que ele estava querendo. Só que Eru, ele tinha o controle e o poder de tudo nessa música magnífica que eu estou contando. E Eru, ele pegou a regência dos outros instrumentos, a sonoridade dos demais instrumentos e abafou a música de Melkor. Assim, mostrando quem estava ali no comando, né? E a partir desse momento, Melkor, eu até destaquei uma parte aqui, que Melkor, ele queria fazer a sua própria imaginação, ele não gostava da harmonia do tema de Eru, né? Então ele queria... Só um minutinho. Só procurando a parte que eu marquei aqui. Sim, ele está falando aqui da mudança entre eles aqui, que era uma profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada tristeza incomensurável. E a outra tinha, e Melkor estava tentando assim uma sonoridade própria dele, né? Fútil, repetitiva, né? Como a gente vê assim hoje em dia várias músicas dentro dessa repetição, né? Que é o que eu vou falar hoje. São as músicas que gravam a nossa memória, tá? E, e assim ele fez Eru, ele pediu assim para a gente poder pegar cada música e cada música ter assim um espaço no mundo, né? E a gente veio para esse espaço, esses instrumentos, e a partir daí ele, por exemplo, tiveram a representação dos elfos e dos homens, que é o que a história do Senhor dos Anéis contam. E Eru, ele deixou cada um por si, ele mandou os Ainur criar essa história, a regência dos elfos e dos homens. Tá? O Ainur eram os que estavam lá de boa com ele, tá? Para quem não está acompanhando. E eu acho bem legal que na história do Senhor dos Anéis ele conta também que eles observam muito os elementos, né? O vento, o ar, o fogo e também alguns materiais, que é a pedra e a prata, né? E só que Melkor ele tentou porque tentou ali de uma certa maneira tá atrapalhando os trabalhos de Eru, né? E como eu vou mostrar para vocês que isso acontece até hoje, tá? Então, assim, essa é a introdução da palestra. A música é você, a história de Silmarillion, do Tolkien, do Senhor dos Anéis. E eu tô fazendo esse aqui, depois se quiser posso até disponibilizar para vocês. Eu fiz um slide, essa palestra ela nasceu no encontro de jovens que a gente fez na terceira região, no ano passado, tá? E para quem também já está acompanhando, a gente está fazendo uma série de podcasts no Spotify, tá? Da Rádio Sabiá. Depois eu vou falar mais a respeito. Então, quais são as diferentes maneiras da energia da música em nossas vidas, né? Como que é essa influência musical na nossa vida? E o Silmarillion, ele traz essa história pra gente, né? Esse início. A ideia da trazer essa palestra é falar a respeito do acordar, tá? A gente tem uma frase que a gente ouve também na União que fala acorda do meu coração. Eu vou falar um pouco mais a respeito também dessa frase. A corda do meu coração, ela é o despertar pela música, tá? Eu faço a referência pelo despertar da música, porque a corda do meu coração é onde contém toda a vibração da energia que passa na minha vida. E também traz os dois sentidos, né? Tem a corda do meu coração, que é todos os meus sentimentos, essa regência principal que nós temos na vida, e a corda de acordar, né? O objetivo da gente acordar e estar mais ligado do que está acontecendo da nossa vida. E trazendo esse despertar pela música, a gente também traz assim a observação pelos sinais, tá? Então assim, quais são os sinais? Os sinais, a gente pode observar as notas que vibram na nossa vida. Temos as notas harmônicas e as notas desarmônicas, ou para quem prefere que eu falo negativo primeiro, as notas desarmônicas e as notas harmônicas, né? Então, por exemplo, se porventura eu estou em algum caminho da minha vida e observo que não está em consonância com o que está acontecendo, eu posso estar sentindo que eu estou sentindo uma nota desarmônica, que reverbera em uma tristeza, em uma desilusão, alguma coisa assim que eu não está sentindo muito bem. E geralmente o órgão no corpo que faz esse sentimento, está ligado, é o coração, tá?
O coração, só para a gente contextualizar aqui o que eu estou falando, ele funciona com uma vibração, né? Cada batida do nosso coração, ele gera também uma nota musical, que é dado o nome de frequência pela física. E então assim, se meu coração ele não está em consonância com o movimento dessa vida, ele está desarmonizado. Mas quando a gente também encontra caminhos que porventura conflui dentro de uma observação ou dentro de alguma coisa que a gente sente positividade, né? Então, por exemplo, se eu estou procurando alguém para poder estar andando lado a lado comigo na vida e eu estou sintonizado nessa vibração, se eu tiver uma outra pessoa sintonizada nessa mesma vibração, nesse mesmo batimento do amor, vamos dizer assim, as pessoas se encontram. Ou se porventura eu estou querendo encontrar um emprego ou algum trabalho, se a música da minha vida, no meu coração, está procurando isso com uma sinceridade, harmonizado com o meu momento de vida, as coisas também acontecem. Então, isso eu estou falando da harmonia. A harmonia do meu ser perante a vida. Então, sim, esses são sinais da vida. Então, porventura, é a gente saber olhar o que o nosso coração está sentindo, o que o nosso coração está querendo e qual que é o caminho que eu estou realmente precisando. E a gente encontrar uma maneira de consolidar o que eu estou querendo com o que eu estou precisando, que aí geralmente as coisas acontecem de uma maneira mais simples, né? Explicando dentro da força da vibração musical. E a ideia, tem até uma frase que eu marquei aqui, que a vibração é o cetro do poder, para quem conhece esse lado vibracional da vida, né? E o objetivo dessa palestra é trazer artifícios e ferramentas para nos conhecermos e direcionarmos esses caminhos da vida, tá? E, claro, todo mundo aqui eu acredito que gosta de música, senão não estaria acompanhando a Rádio Cipó. Espero que entenda a mensagem por esse lado, tá? Então, assim, eu estava falando a criação do mundo pelas notas vibracionais ou notas musicais, tá? É um slide que eu montei aqui. Então, na Bíblia, a gente aprende da seguinte maneira. No princípio, era o verbo. Então, o verbo é ação. A palavra ação, ela está contida em diversas palavras que a gente possa fazer um determinado exame, como coração ou vibração, conforme a gente está falando. Então, o princípio era o verbo. O verbo a gente sabe que é a ação. Isso está presente na Bíblia, tá? E a força vibracional também que a gente aprende da palavra, ela está diretamente ligada com tudo que está acontecendo conosco, né? Então, assim, eu tenho essa visão da Bíblia, mas eu posso confirmar isso para vocês pelo momento da criação pelo hinduísmo, por exemplo. Então, o que eu estou falando? Eu falei com vocês da conveniência mais cedo. Então, porventura, eu tenho uma conveniência para o lado ocidental do mundo. O princípio era o verbo. Para o lado oriental do mundo, no princípio era o Om. E o hinduísmo, ele ensina que cada um de nós somos um mantra. E dentro deste mantra é onde que nós encontramos justamente essa energia vibracional que funciona na nossa vida. E o hinduísmo é uma cultura muito interessante da gente aprender e estudar também, porque pelo mantra a gente consegue encontrar o exercício de modificar a nossa vibração no momento, tá? Então, se porventura... Só um minutinho. Então, se porventura a gente está em algum momento vibracional que a gente não está sentindo muito bem, desarmônico, nós podemos exercitar, fazer alguma prática de mantras em nossas vidas. Seja ela, hoje nós encontramos assim, em diversas plataformas como Spotify, mantras que a gente pode elevar a nossa vibração, fazer um exercício, por exemplo, diário antes de dormir ou ao acordar, ouvindo esse mantra por alguns minutos, para poder elevar a nossa vibração durante o dia, para as coisas acontecerem num movimento melhor, né? Então, assim, o mantra ele tem esse poder de modificar a nossa energia vibracional. E, conforme eu estava falando, o mantra somos nós também. E trazendo aqui a força, também, o mantra e o hinduísmo, ele fala que o Om tem uma ligação diretamente com os elementos da natureza, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é o fogo, o ar, a água e a terra. E quando essas notas musicais elas se encontram, quando eu entro assim num determinado momento, por exemplo, eu tenho... Eu e minha namorada, por exemplo, a gente está consonante um com o outro, né, em consonância. A gente está trabalhando em ressonância. Então a gente pode chegar no nível vibracional que eu pensar alguma coisa e onde que ela estiver, ela também está conectada com essa mesma vibração, já sabe o que eu estou sentindo e pensando. Então isso pode acontecer pela ressonância.
E quando a gente entra, por exemplo, no nível de ressonância musical com uma música, eu costumo falar assim, todo momento perfeito na nossa vida, ele tem uma trilha sonora perfeita. Todo momento da nossa vida, a gente também tem uma ressonância com alguma música, para ser a nossa trilha sonora. Seja ela instrumental ou seja ela uma música cantada, né? É aquela música que está lá exatamente com o instrumento certo, com a mensagem correta, para que está representando todo aquele momento da sua vida. Exatamente, a ressonância harmônica. E a ressonância, quando a gente entra em ressonância, a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo entre de positividade e negatividade. Então, por exemplo, se eu estou conectado com uma música, vamos dizer assim, depressiva, pode ser até mesmo uma instrumentação depressiva ou uma mensagem depressiva, eu estou descendo a minha vibração para poder ficar ligado naquela música. Se eu estou conectando com... Eu dei o exemplo do mantra, mas também tem algumas outras músicas, por exemplo, um instrumento de sopro, que eu consigo fazer o trabalho de elevar a minha vibração para poder me conectar com o superior. Não, ainda não falei do violino, daqui a pouco eu vou falar, tá? Então, assim, essa que é a ideia da ressonância, né? Eu mesmo faço esse trabalho, para quem me conhece, já pega o Spotify da Rádio Cipó, sabe que tem uma playlist para cada momento que eu faço na minha vida, né? Então a gente pode, é um assunto assim para a gente poder tomar um determinado cuidado, porque porventura a gente pode estar conectando, principalmente para os jovens, estar conectando com músicas com mensagens não tão positivas, e aquela música ela grava na nossa memória. Por quê? A vibração, pela vibração a gente ouve a música, estou falando no caminho da sonoridade. A gente ouve a música, ela vai diretamente no nosso coração, grava essa mensagem, e conforme até os egípcios falavam, que o nosso coração é o templo da consciência. Então, a partir dessa mensagem gravada no coração, ela vai para a nossa memória. Se porventura, em algum momento da vida, vamos imaginar, que está sujeito a acontecer, chegar um determinado assim que a gente não está muito ligado ou está não prestando muita atenção, qual mensagem vocês acham que pode acontecer na vida, né? Seja uma música que está falando assim, de traição ou despertando um certo erotismo, alguma coisa assim que eu acredito não ser muito positiva, está sujeito a gente, pelo ímpeto e pelo impulso instintivo, a gente se conectar com aquela mensagem que está gravada lá atrás. Então, por isso que é importante a gente sempre estar ligado com o que a gente está ouvindo. Só um minutinho que eu tô a garganta aqui, tá? E a partir dessa mensagem que a gente está ouvindo, a gente também pode fazer programações positivas. Por exemplo, se eu me conectar por ressonância em uma música clássica em um momento de estudo, com certeza se eu ouvir essa música clássica lá na frente, eu vou estar com a memória lembrando da música que eu estava, do conteúdo que eu estava estudando lá atrás. E a partir daí a gente poder usar a música em ressonância com a nossa vida e momentos. Tá? Essa que é a mensagem. E a ideia de falar isso com vocês eu também quero trazer uma mensagem, né? Eu até, algumas fontes, alguns conteúdos dão essa mensagem como se fosse de Platão, do livro A República. Mas eu acho que o livro A República, ela cita essa mensagem, mas os autores que eu encontrei com maior assim, veracidade está dentro de Confúcio, tá? Para quem gosta de estudar. Se alguém desejar saber se um reino é bom ou mal, ou bom ou mal governado, ou se na sua moral é boa ou ruim, examine a qualidade da música que os governantes dão a esse povo para poder ouvir. Então, voltando aqui. Se alguém desejar saber se o reino é bom ou mal, ou a moral desse reino, do reino eu estou falando somos nós, tá? Que estamos compondo este reino aí. Examine a qualidade da música que os governantes dão para o povo ouvir. Então, assim, eu faço um exame muito grande, né? Eu tive a oportunidade de morar fora, por exemplo, e eu observei nessa experiência alguns brasileiros tentando colocar funk para as pessoas lá fora. Eu identifiquei justamente essa frase de Confúcio, porque as pessoas não quiseram, de maneira nenhuma, se conectar com a vibração daquela música. Um exemplo. Mas se a gente pode pegar, por exemplo, se alguém já teve a oportunidade de visitar a Sala São Paulo, e também algumas outras salas de orquestras, que cada ponto dessa sala é milimetricamente calculado para a reverberação da nota sonora. E cada ponto de aproveitamento dessa orquestra regência, até voltando em Eru, a gente consegue também chegar nessa música magnífica, que são músicas altas, músicas de altos padrões vibratórios. Então a ideia é justamente essa.
A pergunta que eu quero deixar para vocês examinarem é: qual é a música que eu estou vibrando neste momento? Qual que é a música que significa a vibração da minha vida? Eu tenho uma música que vibra de acordo com o momento da minha vida, de agora, e uma música que vibra de acordo com a minha vida toda, que eu acredito que possa ser uma representação. Então é o exame que eu quero, a pergunta que eu quero deixar aqui no ar para vocês, né? A gente pensar qual que é a música que está circulando na nossa vida, qual que é a nossa trilha sonora, a trilha sonora que conecta com o amor do nosso coração. E, e assim também a gente pode falar tem alguns estudos também que falam dentro das ondas graves e as ondas que são agudas, né? Pelo espaçamento das ondas, também dentro do princípio da vibração, e também assim o conteúdo dentro porque se fala das ondas de 432 Hz e a onda de 440 Hz, né? Que são ondas que parecem uma com a outra, mas se a gente for também estudar pela numerologia e pela palavra, são ondas que se parecem, mas não é, né? A gente pode também até fazer uma correspondência com um ensino que a gente conhece, né? Parece, mas não é. E dentro disso, a gente pode examinar uma onda que está levando a gente para positividade ou alguma frequência que está justamente tocando repetitivamente, um funk, né? Que está gravando uma mensagem dentro da nossa memória, porém você ainda não sabe o que é, mas está lá, gravado. Então essa é o lado da ressonância na nossa vida, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem avisar aí, tá, gente? Tem hora que eu empolgo e vocês já viram, né? Para quem já me conhece. Deixa eu ver se eu... Beleza. Só um minutinho, tá, gente? Outro conteúdo que também é bem interessante dentro dessa onda da ressonância que eu quero falar com vocês é o tom de voz, tá? Então, muitas vezes a gente pode estar fazendo um exame do nosso tom de voz. Por exemplo, se tiver alguma discussão, a discussão, um atrito, geralmente a gente tem tom de voz, vamos dizer assim, tom de voz altos e que também está trazendo a força da raiva, por exemplo. E esses atritos, acaba que cada um fala do lado, o outro fala do outro e ninguém entende nada. Algumas vezes é bem interessante, tá? Se porventura estiver assim numa discussão, alguém tentando discutir com você, procurar uma paz dentro de si, da sua vibração, e transmitir uma mensagem de uma maneira tranquila. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala: não, 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 não. Mas, meu amigo, eu não estou compreendendo dessa maneira. Se você trocar essa vibração, você pode ver assim pela sonoridade, a gente consegue trazer uma paz, que eu acredito que a gente possa também ter alguma paz dentro do nosso coração para poder transmitir essa mensagem. E aquela velha frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. Né? Isso também vale muito para relacionamentos, né? Com amizades, tudo que a gente está vivendo na nossa vida, né? E quando duas pessoas num diálogo entram também em harmonia, pelo falar, pela maneira de se expressar, essas duas pessoas também encontram essa paz entre elas, né? Esse é o ponto que é o ideal para todo mundo, né? De não estar aqui perdendo tempo com discussões que não levam para lugar nenhum, certo? E as notas musicais, elas funcionam... São 7 notas musicais, né? Eu vi que até um brother aí falou há pouco aí no chat. A gente tem 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que o que faz a consonância de uma pessoa para outra é o Dó, que é a própria oitava. A oitava é o que transmite o efeito da ressonância. É onde que a vibração do meu coração conecta com a vibração do coração do outro, tá? E aí a gente encontra essa harmonia. Aí a gente depende, né? Aquilo que a gente estava falando. A gente pode estar sintonizado em harmonia ou, porventura, em desarmonias. Ou, às vezes também, pela conveniência, às vezes a pessoa está sintonizada em desarmonia, também atrai alguma desarmonia, ou alguma pessoa que também está sintonizada em desarmonia, tá? Mas o que é interessante disso tudo é a gente observar. Uma vez eu até dei esse conselho, assim, conselho não, mas assim, essa dica para os jovens nessa palestra do encontro, né? Que eu falei assim: poxa, mas eu tô querendo conhecer uma pessoa e tal, na minha vida. Mas você já parou para pensar qual que é a música que essa pessoa ouve? Será que o gosto musical dessa pessoa é igual ao gosto musical seu gosto musical? Entendeu? Então, assim, a gente fazer essa correspondência pelo gosto musical para entender se a pessoa
realmente está vibrando em sintonia com a gente, tá? Então a ideia é essa. E se não tiver também, às vezes vocês podem estar sintonizados com outras vibrações, né? Mas aqui eu estou querendo falar um pouco falar da vibração positiva, das vibrações mais elevadas. Já respondendo a pergunta que o pessoal mandou aí, né? Qual que é a frequência? Segundo os estudos, a frequência alta é 432 Hz, né? Que é a somatória da 9. E quando eu falo, por exemplo, assim, a pessoa me chama Gustavo, pela numerologia, a gente também pode entender isso, né? Por exemplo, Gustavo, a palavra, o meu nome, que é a minha identidade, o meu nome, ele traz a vibração que está trazendo a minha missão de vida, tá? Então a pessoa chama Gustavo, automaticamente está gravado no meu ser, no meu espírito em essência, qual que é a mensagem que corresponde. Tu falar a Gus, a sonoridade de uma sílaba, tá, a sonoridade de outra sílaba e vou trazendo a gravação do meu nome, quem que eu sou nessa encarnação, tá? Isso falando na espiritualidade, pela palavra a gente também chega nesse entendimento, tá? E isso acontece para todo mundo, tá? A numerologia, o Thiago da Rosa, ele tem muito mais know-how para falar do que eu. Mas a ideia é essa, eu estou falando da numerologia aqui por causa da força da palavra, pela sonoridade que a gente reverbera em nossa voz, tá? Pelo meu rascunho eu até adiantei algumas coisas, mas eu vou repetir aqui, né? Qual que é o caminho do som? Qual que é o caminho do som dentro da gente? Então a gente ouve um som, a gente tem a orelha, né? A galera gosta de falar que minha orelha é grande, mas a gente tem a orelha. E pelo som, a gente chega num... Existem várias vibrações no mundo. Existem sons que, por exemplo, só os cachorros são capazes de ouvir e interpretar. Porém, existe som que o ser humano, quando essa nota vai subindo, a gente consegue também ouvir. E isso está diretamente ligado à nossa biologia, tá? Porém, quanto mais a nota musical vai subindo, existem sons também que a gente não consegue mais ouvir e interpretar. E aí ele acaba virando outros patamar, né? A obra do Caibalion, por exemplo, cita que na vibração, na escala da vibração, esse som ele chega a ficar como cor, né? Existe até um estudo oriental também que fala, né, que a gente precisa aprender a ouvir a cor, né, e enxergar o som, trazendo justamente esse inverso da correspondência. E também falando disso, o som a gente ouve e a gente interpreta ele como uma música, uma palavra. E pela música e pela palavra que a gente interpreta esse som, a gente faz uma gravação no nosso coração. Então, por exemplo, a palavra guerra. A palavra guerra a gente sabe que é uma palavra negativa. Mas uma pergunta, desde quando a palavra guerra é negativa? A gente sabe que lá atrás, por exemplo, na origem do mundo, né, quando não existia muitas palavras para serem ditas, acredito, a palavra guerra era algum conflito dentro do coração da pessoa que ela emanava vibrações baixas para aquela palavra e saiu a palavra guerra, que hoje aqui no nosso português a gente entende como guerra. E a palavra amor, que a gente entende como a palavra alta, também pode ter sido a manifestação de algum sentimento dentro do coração que sejam sentimentos positivos, né? Então a gente interpreta a vibração, né, dessa palavra e qual que é o significado que essa palavra grava na nossa memória, né? Então hoje a gente sabe que a palavra amor é uma palavra legal, porque a gente já tem associado isso na nossa memória, né? E traz mensagens positivas, né, de amor. Então som, ele passa uma palavra e a gente escuta essa palavra, ouve, sente e grava na memória. Isso também acontece muito na música, né? Pela música a gente também pode estudar que, por exemplo, a gente pega um violão e do violão a gente expressa qual que é a nota musical que está correspondendo a esse sentimento nosso. Que esse é o ponto que todos os músicos e intérpretes conseguem expressar as grandes obras, né? Eu posso citar também Da Vinci, por exemplo, né? Que é vamos dizer assim, uma pessoa que totalmente de pensamentos elevados, ele conseguia expressar tudo aquilo que estava no coração dele em obras magníficas, né, que até hoje estão aqui eternizadas na humanidade. É a mesma coisa como música, né? A gente pode pegar Beatles, por exemplo. Beatles é uma banda assim que ultrapassou gerações, né? E até hoje a gente ouve, né? Beatles, por exemplo, Legião Urbana, que são bandas totalmente clássicas e que passa geração, vem geração e ela continua algumas músicas gravadas na memória das pessoas. E artistas, como a gente estava vendo a Mariana Feitosa agora há pouco na live, eles também conseguem expressar o sentimento deles em demais músicas, né, em interpretações. Esse que é o caminho do som pra gente, né? E
Só um minutinho. Sim, claro, muito bem lembrado. Beethoven, Mozart, as músicas clássicas de alto padrão que foram mais de anos e anos que estão aqui ainda presentes na humanidade, né? Tem pessoas que utilizam músicas clássicas para poder fazer os mais altos estudos, né? E a gente trabalha com a música. Então a ideia é justamente essa, a ressonância, a música e a ressonância da nossa vibração. Por isso que a palestra chama A Música é Você. Qual que é a nossa música? Os egípcios, dentro disso que eu estou falando, os egípcios ele falava assim: o coração é o templo da consciência da pessoa, né? Por isso que a gente deve, eu falei da ação, né? O verbo ação e o on ação. Qual que é o mantra que está vibrando no meu coração? Sendo que o meu coração é o templo da consciência. Qual que é a mensagem que eu estou gravando na minha consciência? Certo? Essa que é a mensagem que eu estou querendo passar aqui. Mesmo o surto por vibrações compõe várias músicas. Com certeza isso. Porque existe voltar lá no povo do Oriente Médio, por exemplo, né? A gente conhece aquelas lendas que o pessoal tocam flautas e as cobras, a maioria das cobras a gente sabe que elas são surdas, né? E quando o pessoal toca flauta e a cobra fica subindo dentro daquele baú, é justamente pela vibração. É a mensagem da vibração musical que a cobra consegue interpretar, sentir e obedecer, né? Esse é o encanto que eles fazem, pela vibração. Tá? O próximo slide também foi um pouco pedido do meu pai trazer isso aqui, mas ele também já estava incluído aqui na nossa palestra, né? Para quem não sabe, esse conteúdo que eu vou falar agora, ele é um conteúdo que ele está no blog da União, uma reportagem que, se eu não me engano, saiu em 2017, tá? Falando do Mestre Gabriel e a música. Tá? As palavras do Mestre José Luiz é assim: às vezes ele falava um determinado assunto e complementava com a música dentro do assunto, ou ele colocava uma música para puxar um assunto e doutrinava dentro daquele assunto. Isso é muito interessante. A música era usada pelo Mestre Gabriel assim como uma ferramenta de trabalho. É justamente isso, né? Qual que é a história da música que a gente ouve dentro da União, por exemplo? Por exemplo, o Geraldo Carvalho, lá em Manaus, ele deu para o Mestre Gabriel uma vitrola, né? Ele estava saindo de uma sessão, vamos dizer assim, num estado mais sensibilizado, e observou qual que era o efeito de uma música que estava sendo tocada naquele momento, né? Gostou daquele sentimento que ele teve e levou para o Mestre Gabriel essa vitrola, deu a vitrola de presente. A partir desse momento a gente começou e houve até hoje as músicas na sessão, né, em diversos contextos. Aqui eu vou falar de alguns. Tá? A sonoridade também que é falada na sessão, quando a gente está em um estado assim vou falar dessa maneira, um estado de consciência um pouco mais elevado, ou seja, uma vibração mais elevada, a gente fica mais sensível. Sensível para sentir uma palavra ou sensível para ouvir um instrumento. Tá? A gente pode citar também as chamadas, por exemplo, qual que é a força que também traz para dentro da gente. E vou falar para vocês duas músicas, né? O Mestre Gabriel ele falava assim que a música Casa de estiver travando, eu paro, tá? Então, continuando aqui. Ah, peraí, travou? O pessoal travou, tenta sair e voltar, deixa eu ver aqui. Voltou? Deve ter acontecido algum pico de internet aqui em casa, tá? Pessoal, dá um feedback aí se voltou para eu poder continuar com o assunto, tá? Se puder falar também qual parte que travou, agradeço. Travou ou voltou? Já voltou, legal, beleza, grato, Ju. Então, assim, tem uma frase que a gente ouve que é justamente, para mim, é um grande
presente que deixou pra gente, que é o seguinte: se eu pudesse, doutrinaria com o violino. O que é doutrinar com o violino? O violino, conforme eu vou falar daqui a pouco, ele está diretamente ligado ao nosso sentimento. Está diretamente ligado ao coração, que é o elemento água, tá? Que são os elementos de cordas que a gente ouve e repercute na nossa vida. Falou para repetir as músicas, as duas músicas. Eu falei da Casa de Caboclo, que a Casa de Caboclo é a música que faz a representatividade com a vida e a casa do Mestre Gabriel, que está lá no blog, que a gente sabe. E é a música do agradecimento que repercute toda a história, toda a vida que ele passou e atravessou, chegar naquele momento no avião e ver os amigos todos esperando por ele naquele momento de energia, de alegria. Então, foi nesse sentido. A música Agradecimento é a música Casa de Caboclo. Que a gente, se pegar para ouvir essa música, também tem uma energia, tem uma história, tem todo um poder, né? De representatividade e um poder de aprendizado também. E eu estava falando para vocês que é uma frase que para mim representa muito, que é um presente para nós, porque a gente aprende assim, aquilo que eu estava falando, a corda do meu coração. E essa frase, ela, se eu pudesse, doutrinaria para um violino. Por que ele fala isso? Né? A doutrina pelo violino. Porque pelo violino, ele consegue chegar até seria uma luz no nosso coração, semelhante à luz da Virgem Maria, né? A luz que trabalha a vibração do coração para poder trabalhar todos os nossos sentimentos. Então, o violino ele tem esse poder. Se a gente, em momento sensibilizado, a gente consegue trabalhar o sentimento dentro de uma... Assim, os bastidores aqui estão mandando uma mensagem no cartaz. Eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, assim, o violino, ele trabalha o nosso sentimento nas profundezas. Se porventura eu tiver algum momento na minha vida que estou trabalhando alguma mágoa, alguma coisa que eu estou querendo limpar no meu coração, eu posso pegar uma música de violino instrumental, seja uma clássica, e começar a ouvir para poder sentir. Provavelmente a pessoa, num estado de sensibilidade, ela vai expressar essas emoções pelo som do violino e limpar aquele lugar, né? Porque assim, é como se fosse uma faxina, né? A gente só consegue tirar uma sujeira do nosso coração se a gente chegar até lá e encarar a realidade, né? E o violino é justamente isso. O violino ele tem esse poder de trabalhar o nosso coração num tom assim de serenidade, de sinceridade, né? Então é por isso que eu falo que é um grande presente para nós, nessa música. E o meu pai pediu para falar aqui que o mestre também ganhou um disco, né? Que também falando essa força do, vamos dizer assim, do cativar, né? Com a história do Pequeno Príncipe, para quem não sabe, né? Que é uma história muito bonita, uma história francesa, do autor francês, e que nos ensina a cativar, né? Qual é a força do cativar? Eu mesmo tenho uma ligação muito forte, né? Para os cancerianos, e quem já conhece já sabe, né? E dando sequência aqui na nossa palestra, falando um pouco mais da corda do meu coração, né? Essa frase quem falava era a tia do mestre Gabriel, né? E lembrando assim, qual que é a corda, o que está acordando o meu coração, ou o que está vibrando o meu coração. A ideia é sempre essa, da mensagem. E entrando aqui na reta final eu vou falar um tanto ainda, mas vai entrar na reta final aqui da nossa palestra, eu fiz um estudo para a gente poder facilitar o nosso entendimento da música na nossa vida, tá? Como que a música está vibrando para cada pessoa. É uma ligação que fala... por exemplo, existe um instrumento chinês que é um violão de 4 cordas, citara. Dizem que esse instrumento chinês ele representa as 4 estações. E esse instrumento chinês ele também tem a representatividade dos 4 elementos da natureza. Então, se a gente separar assim, em 7 notas musicais, 7 tons e 5 semitons, a gente chega no valor de 12. E por essa correspondência, a gente consegue ligar nos 12 signos do zodíaco. Tá? Esse que é o estudo. E a gente sabe que cada signo do zodíaco ele tem a representatividade também de um elemento, né? Que é o que eu vou passar aqui para vocês. E eu também estou falando do fogo, da água, do ar, da terra e de um elemento que liga todos eles. E aí eu estou voltando lá em Eru, fazendo
onde que nasceu tudo isso, né? Então, para quem é do elemento fogo, eu estou falando aqui por quem está no signo de Áries, Leão e Sagitário, quem é do elemento fogo, existe um instrumento que faz a ligação com o elemento fogo, é o trombone e o clarinete. Então são elementos que estão ligados à força do metal, né? Por que é do metal? O metal a gente trabalha o metal com fogo, né? Então a gente monta um instrumento com a energia do fogo e traz essa transformação, esse molde de acordo com o fogo. Então as pessoas que têm esse temperamento mais ligado ao fogo, explosividade, ela pode também trabalhar essa força da transformação. Eu gosto de citar um exemplo, deixa eu só pegar aqui no meu ponto aqui. Tem um exemplo, para quem é sonoplasta, quem já foi sonoplasta em sessão sabe muito bem isso. E para quem, eu acho que para mim é o grande teste para ser sonoplasta é ter assustado com os arranjos da música O Homem, do Roberto Carlos, né? Essa música, O Homem, do Roberto Carlos, ela tem uma parte dela que ela tem um grande percussionismo de clarinete, trombone, que vai dar um agito gigante. E o que ela está fazendo nessa música? Ela eleva a nossa vibração, para quem está ouvindo, em outro patamar, para ouvir justamente a mensagem que vem em seguida, né? Que fala assim: um certo dia o homem vai voltar e pelos campos caminhar, né? Quem conhece a música sabe do que eu estou falando. E justamente trabalhando a força do fogo na música para poder acender, entender a mensagem de Jesus, né? Essa música é um hino, né? Essa música é bem interessante, essa questão da vibração, porque pela vibração, por exemplo, no momento de Natal, estão todos ligados à mesma vibração natalina, a vibração de Jesus. Independente da posição no mundo que a gente está vivenciando nesse momento, mas a gente está conectado, vibrando na força do Natal, por exemplo, né? Então, pelo metal, pela essa força do instrumento, as pessoas do elemento fogo, elas conseguem se identificar mais, né? E também uma dica, né? Se a pessoa do elemento fogo quiser trabalhar um pouco assim da energia interna que existe dentro dela, pode aprender a tocar esses instrumentos, né? Porque olha que interessante. Se a gente, por exemplo, tocar um clarinete, um trombone, a gente usa o ar, né? Que é o sopro. Um sopro dentro do elemento do metal, que gera uma combustão e faz acender, né? A energia oculta que existe dentro da gente, né? A ideia é justamente essa. E assim a gente consegue domar um pouco do fogo que existe dentro da gente, né? Ter mais controle, ter mais equilíbrio. E pelo equilíbrio a gente poder fazer esse trabalho, né? Eu falei das notas musicais mais cedo. É muito interessante, tem um estudo do Roberto Evangelista, grande amigo dos jovens, que ele fala assim que ele fez um estudo das chamadas, que todas as chamadas do mestre eram em sol maior, iniciavam em sol maior. Todas as chamadas do mestre. Uma pessoa que nem conhecia o mestre Gabriel falou isso. E justamente trazendo essa ligação superior, né? Que eu entendo dessa maneira. Minha compreensão, tá? Eu falei que não precisa acreditar em nada que eu falo. Tô aqui transmitindo coisas que eu estudei, tá? E passando também aqui pro pessoal do elemento ar, que eu também acredito ser o meu elemento, que é onde que eu encontro mais ressonância de estudos na minha vida, é o elemento ar, que são as músicas de flautas e, por exemplo, músicas de gaitas de fole, músicas que também têm o instrumento de sopro. E essas músicas, elas estão ligadas diretamente no signo de Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Mas tem um detalhe importante. Eu, por exemplo, sou canceriano, mas eu tenho uma ligação muito forte com o elemento ar. Por que é isso? Essa ligação, a gente pode pegar, por exemplo, assim, entre signo principal e o ascendente, e encontrar um mix entre esses dois símbolos que existem dentro da gente, para poder chegar no elemento que nos representa. Claro, também tem muito mais estudos para a gente poder aprofundar dentro disso, mas eu estou trazendo pelos signos, que é uma linguagem que facilita para todos nós, tá? E o elemento ar está diretamente ligado à criatividade, né? Porque quando o elemento ar está em ressonância com o fogo, aquilo que eu estava falando, sobe, dá energia, dá fogo, dá gás. Também traz a força da comunicação, né? Porque a gente sabe que tudo está no ar, né? Tudo está no ar. E a comunicação, a palavra, o pensamento, todos os pensamentos que a gente recebe estão no ar também. Então essa é a ligação do elemento ar, né? Então a gente sabe o que a gente está pensando. E os grandes pensadores da humanidade, a gente for examinar, ele também tem essa ligação com o elemento ar, né? E o elemento ar é bem legal, que ele não sabe onde fica, né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então às vezes o corpo está aqui neste momento e o elemento ar está em outro lugar, a cabeça está lá em São Paulo. Eu estou aqui em Belo Horizonte neste momento, minha cabeça está lá em São Paulo, por exemplo.
Assim que funciona o elemento ar, né? E eu fiz um trabalho aqui também para a gente poder fazer uma ideia de, por exemplo, assim, aterrissar, a palavra aterrissar, né? A gente tem a palavra ar dentro do terra, né? Então, por exemplo, uma pessoa do elemento ar que se relaciona com o elemento terra, ela tem uma capacidade de aterrissar as ideias dela. É aí que a gente encontra a união, a consonância entre os casais, por exemplo. Geralmente um casal que quando tem o mesmo elemento, eles têm uma certa dificuldade, porque são muito iguais. Não dá uma engrenagem na vida, né, para poder caminhar. Mas quando tem elementos que se encaixam, ou seja no ascendente, ou seja no signo principal e os demais signos do mapa, pode encontrar uma certa consonância entre eles, a ressonância. Então, o ar está falando aqui do aterrissar, e o ar com água eu posso falar do navegar. O fogo, estou falando do navegar primeiro. Navegar, estou falando assim, olha para o mar, por exemplo, está dentro de um barco, e o barco a gente está trabalhando o sentimento, que é a água, vou falar daqui a pouco, a água, olhando para tudo que está acontecendo em volta da água, né, desse oceano de sentimentos. Então, assim, a água, o mar, é o que separa os nossos pensamentos dos nossos sentimentos, né? A ideia é justamente essa. E o fogo acende, né? O fogo é bem interessante, que o fogo ele pode trazer assim para a água uma purificação, né? Pelos processos da química, por exemplo, uma purificação. E o fogo ele também pode trazer vamos dizer assim, realmente a combustão que eu estava falando, né? Para o ar, por exemplo. E em equilíbrio, por exemplo, se eu jogar água no fogo, o fogo apaga. Mas, por exemplo, se eu jogar uma água num vulcão que tem mais excesso de fogo, a água evapora, né? Então a gente tem esses equilíbrios na natureza, certo? E trazendo esse movimento do força do ar, né? O Arthur, né? Nosso mestre lá de Recife, nosso amigo, ele tem o ar já no próprio nome, né? Reverberando aí. O pessoal do elemento água, né? Os cancerianos, escorpião e peixes, eles podem trabalhar a música clássica, né? Então seriam os violinos, né? Conforme está falando do mestre Gabriel, trabalhar o violão e pianos. São instrumentos de corda, são instrumentos que nos acordam. O que é se acordar? Acordar o nosso sentimento, acordar o nosso coração para as coisas da vida. Eu costumo falar para a espiritualidade. Então a corda é a corda que move a nossa vida, tá? Seja ela do grave até o agudo, dentro dessa força, desse sentimento. Então às vezes a gente está passando por uma situação grave, mas a gente está querendo elevar essa situação grave para ela ficar mais aguda, mais alta, entendendo qual é a mensagem franca que ela está trazendo para a gente, daquela situação. Se a gente tiver, por exemplo, um elemento água se relacionando com o elemento fogo, pode trabalhar uma purificação, tá? Desse elemento fogo. A água, olhando para o fogo, pela percepção da água, pode observar essa possibilidade. E a água, conforme eu estava falando, é a regência de todos os elementos. Eu falei que Gêmeos é ar, gente. Gêmeos é ar, já falei. É Câncer, Escorpião e Peixes, tá? A água. E a água, por exemplo, com a terra, ela tem a possibilidade de frutificar, né? Trazer fertilidade para a terra. A água procura uma segurança no sentimento da terra e a gente traz frutos, né? Por exemplo, plantar uma árvore, por exemplo. É como se fosse a nossa vida, a gente trazer bons frutos para a nossa vida, né? A pessoa que se relaciona com o elemento terra tem essa possibilidade. E o navegar, com o elemento ar que eu estava falando, né? A gente observar os pensamentos e os sentimentos, e observar também a transformação da purificação pelo fogo. Deixa eu só pegar aqui minha outra parte. Só trazendo aqui uma finalização, né? E a Terra são as pessoas do signo de Touro, Virgem e Capricórnio. E a Terra ela está diretamente ligada aos elementos de percussão. Então, quando uma terra também está ligado ao coração e ao elemento da água, a gente consegue encontrar a percussão da nossa vida, qual que é o tambor. Aterrissando pensamentos, por exemplo. Então, eu estou viajando muito, eu estou aterrissando meus pensamentos, tá? Gente, é o seguinte, o Instagram está encerrando minha live aqui, eu vou ter que fechar e começar de novo, tá? Só para deixar bem claro aqui como é que a gente está fazendo aqui. Tá? Só para a gente reiniciar e continuar com as perguntas, caso tenha alguma pergunta para a gente poder fazer. Aí eu vou concluir com o elemento terra e eu vou abrir para algumas perguntas. Pode ser? Vou encerrar aqui por um minutinho, tá? Tá uma contagem regressiva aqui que eu acabei empolgando com a palestra.